Você já parou para pensar que talvez o que está atrasando sua fluência não é falta de tempo, não é dificuldade, mas sim falta de paciência? E aqui eu não tô falando só de você. A gente vive em uma sociedade extremamente impaciente. E como tudo na nossa vida, a gente quer um resultado rápido. Entender tudo em uma semana, falar sem errar, ser fluente em meses, mas aprender inglês, assim como tudo que é duradouro, leva tempo. Esse vídeo aqui não é para te desanimar, falar que aprender inglês exige horas e horas de dedicação por dia ou que você vai demorar décadas. É uma reflexão sobre o que a gente espera em uma sociedade acelerada e como realmente acontece o processo de aprendizagem. Meu nome é Letícia, eu sou professora de inglês há mais de 10 anos e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre paciência e aprender inglês. A gente vive em um mundo acelerado pela tecnologia, onde dizer que a gente é impaciente faz até parte da nossa personalidade muitas vezes. Eu, apesar de ser muito paciente com os meus alunos, muitas vezes me vejo extremamente impaciente em outros casos, como quando eu tenho que esperar numa fila, por exemplo. Mas já parou para pensar que a gente está chegando num nível que chega a ser meio absurdo? E que isso impacta em áreas da nossa vida que são muito importantes, como o aprendizado. Existe uma lei que diz: tudo vai levar mais tempo do que a gente imagina, mesmo que a gente tenha considerado o tempo que aquela tarefa vai levar. E apesar dessa lei falar de atividades do dia a dia, ela também se aplica ao inglês. Só que ela se aplica na seguinte forma: você acredita que vai aprender tudo o que precisa aprender em 6 meses, mas quando você percebe que o processo às vezes pode ser um pouco mais longo do que isso, começa a se frustrar e acaba desistindo. A questão é que, apesar da gente gostar muito de planejar, de ter controle sobre o futuro, a gente não tem qualquer tipo de controle sobre o nosso futuro. Tudo que a gente tem controle é sobre o nosso presente, sobre o que a gente pode fazer hoje. Então sim, é lógico que você vai estudar hoje, pensando que no futuro isso vai trazer um fruto para você de poder se comunicar em inglês, com mais confiança, com mais naturalidade. Mas o único momento da sua vida que você realmente controla é esse, né? Agora, o presente. E é aí que tá a diferença. Se você tenta controlar o resultado, vem a impaciência. A impaciência leva à pressa. E a pressa leva a erros. E aqui, erros, eu não tô falando de cometer erros de inglês. O erro é desistir porque parece muito longe e acabar sempre recomeçando. E é isso que geralmente atrasa muito o progresso. Como hoje tudo é muito rápido, os vídeos são de 15 segundos, as respostas no WhatsApp são imediatas, a gente tem notificações o tempo inteiro, consegue pedir tudo pelo iFood, nós temos cada vez menos paciência para atividades que a gente não consegue controlar o tempo que elas levam. Hoje não só as pessoas estão lendo menos, como estão lendo frases e textos mais curtos. Então até quem lê tem menos paciência, menos foco para ler do que tinha alguns anos atrás, porque a nossa atenção é roubada o tempo todo. E assim como ler, estudar é uma atividade que pede tempo e que é um tempo que a gente não tem como acelerar, porque o aprendizado é o oposto da pressa. E aí que vem aquilo de inglês é muito difícil, aprender idiomas é muito difícil. Talvez esse muito difícil não esteja relacionado ao idioma em si. Talvez esteja relacionado à sua capacidade de se concentrar e ter paciência no processo. O mesmo se aplica a não tenho tempo para estudar ou não tenho tempo para ler. A maioria das pessoas teria sim de 20 a 30 minutos disponíveis no dia em algum momento. Algumas mais no período da manhã, outras mais depois do almoço ou à noite. Mas o que elas não têm é o quê? A tolerância ao desconforto de ter que ter paciência. E também o desconforto de se expor a algo que você ainda não domina. A nossa pressa em aprender, em falar, é porque a gente não suporta a sensação de ser ruim em alguma coisa. A sensação de estar começando. Mas aprender é exatamente isso. Ficar nesse desconforto, reconhecer que ele existe e passar por ele até que o seu cérebro se adapte. Só resistindo a esse desconforto de não saber é que você vai conseguir transformar frustração em resultado. O problema é que como a nossa atenção está cada vez mais fragmentada e limitada, como a gente passa o dia pulando de vídeo em vídeo, de perfil em perfil, o nosso cérebro está começando a desistir mais rápido das atividades. E aprender um novo idioma, que é uma habilidade que exige exposição, prática, repetição, acaba não parecendo muito natural nesse mundo corrido. Então talvez não seja que você não tenha de fato a habilidade de falar inglês, de aprender a falar inglês. Talvez a sua paciência
ou a falta dela no caso, é o que está te atrapalhando. E sem olhar para essa raiz do problema, você sempre vai voltar para o mesmo lugar, sempre desistindo quando começa a ficar mais desconfortável e voltando para o verbo to be. Não é isso que a gente quer. Quais que são alguns caminhos, então, para a gente desenvolver mais a nossa paciência para estudar, para conseguir ter constância e se concentrar, né? Quando a gente decide, não, agora eu vou estudar. O primeiro, que eu particularmente fiz recentemente, que eu recomendo muito que você faça, é de fato reduzir o seu tempo de tela. O brasileiro tem uma média de mais de 9 horas em frente a telas. E isso é um número bizarro. A gente fica mais na frente de telas do que a gente dorme. E é óbvio que esses estímulos vão ter um impacto no nosso cérebro e na nossa concentração. Quanto mais estímulos rápidos você consome, como vídeos curtos, memes, etc., menos paciência e concentração você vai ter no momento de estudar. Então, sim, as redes sociais podem estar atrapalhando você da sua fluência. O que funcionou para mim, que talvez funcione para você, é realmente, primeiro, identificar quantas horas hoje você gasta em telas, principalmente no celular. Dessas horas, quantas são em redes sociais? E só a partir disso você já vai perceber o quanto de tempo disponível você tem para se dedicar a uma outra atividade que com certeza vai te trazer muito mais benefícios, como aprender inglês. Então, primeiro passo, identifique quantas horas você fica nesse celular, nas redes sociais. Veja quais são esses principais momentos ao longo do dia. Então, por exemplo, se você fica muito no celular depois do almoço, antes de dormir, e depois você vai colocar uma atividade para substituir o celular, que seja ou de leitura ou de estudo. 20 minutinhos iniciais ali de leitura, para você voltar a sua concentração para uma atividade, e depois desses 20 minutos de leitura, decidir estudar inglês. Se você pratica meditação ou meditação guiada, eu recomendo muito que você faça isso antes de começar a ler ou antes de começar a estudar. Se meditação não é a sua, faça alguma respiração concentrada. A gente já respira, obviamente, mas uma respiração intencional antes de começar. Parece besteira, eu sei, mas é real. Só de parar, respirar fundo, alterar a sua frequência de batimentos cardíacos, se colocar no momento presente, só isso vai tirar um pouco daquela névoa mental que a gente tem de tanto estímulo rápido. Então sim, se você puder fazer uma prática de meditação ou uma respiração antes de começar a estudar, eu garanto que a sua concentração vai ser diferente. E sim, você provavelmente vai estar ali incomodado com a sua impaciência, mas é essencial que você também reconheça isso. Reconheça, olha, eu estou com um nível de impaciência aqui para estudar, para me concentrar, mas eu tenho que passar por esse desconforto. Porque paciência é uma habilidade, sim, e ela pode ser treinada. Eu sei que muita gente tem até orgulho de repetir, nossa, eu sou muito impaciente, eu não tenho paciência para nada. Mas nem você, nem ninguém ganha com essa impaciência. Muito pelo contrário, provavelmente ela só deixa seu estado de espírito pior e mais irritado. Eu já disse isso várias vezes e eu vou continuar repetindo. Inglês não é sobre o resultado, é sobre o processo. Tanto que você pode começar a falar desde o início. A questão é que com o tempo, com paciência, com dedicação, você vai melhorando essa habilidade. E você tem tido paciência com o seu processo de aprender inglês ou tá com tanta pressa que acaba sempre voltando no mesmo lugar? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, lembra de se inscrever no canal para mais vídeos sobre estudos em inglês.